Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Sintonia Portugal. E hoje, gente, eu tenho um convidado especialíssimo, ele que é farmacêutico, é bioquímico e é epidemiologista. E daqui a pouquinho eu vou apresentá-lo para vocês. Deixa eu falar só a experiência que ele tem na área da epidemiologia, porque hoje nós vamos falar sobre um assunto muito sério, que é a pandemia do novo coronavírus, não é? Da Covid-19. Como que funciona a questão da prevenção? Máscaras, os EPIs, não é? O uso do equipamento individual de proteção, realmente protege? E vacina? Quando que nós vamos ter uma vacina? E qual a origem desse vírus? Muitas perguntas, muitas dúvidas que nós temos recebido aqui no canal. Então, eu convidei o meu amigo, o meu companheiro já de longa data, da cidade de Divinópolis, Minas Gerais, né? Ele que é o doutor Osmundo Santana Filho, nascido a 6 de fevereiro de 1958, é de Divinópolis, Minas Gerais, e vive atualmente também em Divinópolis, Minas Gerais, Brasil. O Dr. Osmundo ele tem 32 anos atuando na área de saúde coletiva e controle de doenças, coordenador de vigilância epidemiológica da Gerência Regional de Saúde de Divinópolis e secretária estadual de saúde de Minas Gerais, coordenador de vigilância epidemiológica e imunização da Secretaria Municipal de Saúde de Divinópolis, Minas Gerais. Seja muito bem-vindo, meu querido Dr. Osmundo Santana Filho. Muito prazer tê-lo aqui conosco em nosso canal Sintonia Portugal. Boa tarde, Tereza. É um prazer revê-la e estar aqui presente. Espero que a gente contribua com alguma informação que possa tornar as pessoas conhecedoras de algumas questões relativas à Covid, né? Que trata-se de uma doença nova e ainda tem muita coisa para ser descoberta. É verdade, não é, Osmundo? E hoje, não é, gente? Hoje, dia 24 de maio de 2020, o Brasil está em segundo lugar em número de mais casos, não é? De infectados pelo novo coronavírus, ou seja, de doentes de Covid-19, não é? Em Portugal, nós estamos na segunda fase do desconfinamento, não é? Nós já estivemos num período bem crítico, foram 15 dias, 3 períodos de 15 dias de estado de emergência. Desde o dia 19 de março, foi até o dia 2 de maio. E a partir do dia 3 de maio, nós estamos em situação de calamidade pública. Então, assim, diminuíram, né, a contenção social, está, assim, havendo um desconfinamento progressivo, né? Como o nome mesmo fala, certo? E de ontem para hoje, Osmundo, para você ter ideia, foram 14 casos de vítimas fatais da Covid-19 aqui em Portugal. É assim, diminuiu bastante, sabe? Ainda não é o ideal, porque o ideal é zero, né? Zero vítimas, na verdade. Mas está assim, em vista do que nós já estivemos, melhorou bastante. Não é? Infelizmente, aí no Brasil, a gente não pode falar o mesmo, não é verdade? A diferença, assim, comparando Portugal com o Brasil, em Portugal ele se antecipou, então logo sob da situação da pandemia, né, aí teve em Portugal um detalhe importante, interessante, que foi a união política, né, o primeiro-ministro e o presidente, eles deixaram de lado as divergências e se uniram no sentido do bem coletivo, além, né, de todo o empenho e dedicação, né, a adesão, né, da população às orientações de confinamento, o que não aconteceu com o Brasil. O Brasil perdeu um tempo muito grande e foi praticamente como se fosse a crônica de uma morte anunciada, porque quando o coronavírus entrou no país,
entrou através de turista ou de viajante internacional, nós estávamos com, vamos dizer assim, com um déficit de uma série de equipamentos, de respirador, de equipamento de proteção individual, e o Brasil hoje amarga a condição de ser o segundo maior número de casos. É verdade. Eu falo que aqui em Portugal, além de tanto o presidente da República, não é, o Marcelo Rebelo de Sousa, quanto o primeiro-ministro Antônio Costa estarem juntos, não é, na mesma linha em relação ao combate, ao avanço da epidemia aqui em Portugal, também a oposição, né, o líder da oposição também não trabalhou junto, entende? Não houve essa questão, essa guerra política, sabe? Ele também atuou junto, sabe? Não houve, então assim, não houve crise política no combate à epidemia, o que foi muito importante. Infelizmente não é o que está acontecendo aí no Brasil, não é? Então assim, a gente fica triste, não é, Osmundo? Porque ao invés das pessoas estarem, dos políticos, né, vamos falar aí das autoridades, estarem a focar no principal agora, que é o combate a esse inimigo invisível a olho nu e que, como o Dr. Drauzio Varela falou em alguma dessas entrevistas que eu vi, que eu assisti, ele é um inimigo democrático, ou seja, ele pega todo mundo, né? Não interessa classe social, não interessa nível cultural, sexo, cor, religião, enfim, não interessa. Qualquer um é potencial vítima da Covid-19, não é verdade? Sim, essa questão do... Na verdade, assim, se for considerar, ninguém imaginou que em 2020 nós iríamos passar por uma experiência dessa natureza, né? Em que, de maneira abrupta, houve uma necessidade. Primeiro, caminhamos por uma crise econômica mundial sem precedentes, não era do nosso conhecimento. E, paralelo a isso, uma mudança completa de comportamento, né? Quando imaginaríamos que seríamos submetidos a confinamento, fechamento de fronteiras, uma série de medidas que não faziam parte da nossa experiência propriamente dita, e com um agravante, né? Os países que adotaram de maneira mais, digamos assim, de maneira mais rápida essas medidas que se constituem provavelmente na medida não farmacológica mais eficaz, que é o isolamento social, passaram a amargar recordes, né, tanto de mortes quanto de contaminação. E trabalhar numa situação dessa, lembrando que, apesar de que 80% dos casos, né, de infecção por coronavírus são assintomáticos ou de clínica bastante leve, e 20% vão desenvolver sintomas. Desses 20%, 5% vai demandar a necessidade, né, de atendimento hospitalar especializados, que são as UTIs, e cerca de 1% vai a óbito, né? Com agravante. Isso se faz de maneira rápida, né? Esse vírus, ele tem uma capacidade de se disseminar em tempo recorde, e o grande problema é que em curto espaço de tempo nós vamos ter uma quantidade enorme de pessoas demandando atendimento em unidades de terapia intensiva e uso de respiradores, o que estrangula, né, cria um colapso no sistema de saúde. E é por isso que o lockdown ele é indicado, Osmundo. O lockdown é uma medida extrema, né? Na verdade, assim, você, no primeiro momento, você apregoa o distanciamento social, que é esse distanciamento, né, de 2 metros, né, o uso de máscara, o não tocar, acompanhado do isolamento social, que é ficar em casa e sair somente nos casos de necessidade. O que é o objetivo disso? É reduzir o índice de transmissão, né? Isso acontece quando, por exemplo,
né? O número de leitos chega numa quantidade crítica. Como o vírus se espalha de maneira muito rápida, você adota essas medidas de isolamento no sentido de tirar as pessoas e evitar as aglomerações para que se impeça a grande circulação do vírus. O lockdown já é uma forma de confinamento mais severo, né? As pessoas, como assim, fechar a rua, ninguém entra, ninguém sai, né? As pessoas que saírem, elas serão abordadas, elas terão de justificar, né? Porque aí tem, por exemplo, algumas pessoas que vão ter que ir à farmácia, né? Um serviço essencial, e a recomendação que sempre vá uma pessoa, a mesma pessoa da família. Então, o lockdown, ele funciona, ele tem indicação, e ele, se não fosse essa medida extrema, como eu disse, ele é aplicado numa situação em que a disseminação está em amplo progresso e o número de leitos disponível está abaixo da necessidade. Osmundo, nós estávamos falando da questão das autoridades, não é, públicas, né, dos políticos, dos governantes, né, agirem em conjunto. E tem inclusive uma matéria aqui que eu queria te mostrar, que diz o seguinte: Marcelo elogia Rio pela atuação exemplar como líder da oposição durante a crise. Né? O Marcelo Rebelo de Sousa, que é o presidente da República de Portugal, e Rui Rio, que é o líder da oposição aqui de Portugal. Olha, vou mostrar para você. Eu, como brasileira que sou, não é? Gostaria que acontecesse aí no Brasil também, porque quando os interesses agora devem ser não os interesses políticos e partidários de cada um, não é? A gente agora não está no momento de olhar para si próprio, mas para o todo, não é verdade, Osmundo? Para o interesse público, o interesse nacional. E é muito complicado isso, porque ao mesmo tempo que tem aí esse inimigo invisível, olho nu, não é? Como nós já falamos, que é um vírus, tem também o outro lado, e as pessoas precisam trabalhar, precisam ganhar dinheiro, não é? Então, de um lado tem a crise sanitária, do outro a crise econômica, e ainda aí no Brasil a crise política. Como conciliar tudo isso? Na verdade, o ideal seria que se adotasse medidas simultâneas que garantisse, né, a viabilidade do retorno da questão econômica, sem que isso incorresse no acontecimento de uma quantidade significativa de mortes. Essa questão, permeando toda essa questão, é importante que todas as medidas de controle, pelo menos isso é consenso, deveria seguir o que se tem de conhecimento em termos de ciências. A ciência é que deveria nortear as medidas numa situação de pandemia. Infelizmente, no Brasil, não foi essa a tônica. Desde a última eleição presidencial, houve uma polarização de posicionamentos. Nesse meio tempo, nós tivemos a troca de 2 ministros da saúde. Atualmente, no Ministério da Saúde não tem um médico, né? Foi feita uma mudança. Atualmente, o cargo de ministro ele é exercido por um militar, por um general, que eu não tenho nada contra, né, essa questão, mas o fato de se não levar em conta o conhecimento técnico, o Brasil tem técnicos, cientistas, pesquisadores, como da Fundação Oswaldo Cruz, que já cuidou de pandemias, como da gripe H1N1, de forma extremamente competente. E esses cientistas técnicos, eles estão alijados, né, do processo, de forma que essa situação, ela inclusive culmina com relação à própria orientação, né, do afastamento social, né, do confinamento social. Enquanto o ministro preconizava essa norma, que é do Ministério da Saúde e da própria Organização Mundial de Saúde, né, infelizmente o presidente, que é a autoridade máxima,
praticava exatamente o contrário, né? Provocava a formação de aglomerações de pessoas em torno dele e, com isso, expondo as pessoas ao maior risco de contrair a doença. Infelizmente, hoje, como você disse, o Brasil atravessa 3 crises: a sanitária, que deveria ser o foco, a econômica, que influencia a situação de todos os países, não é exclusividade do Brasil, e agora uma crise política, né? Existem vários questionamentos com relação à postura de um ou outro político, uma crítica ao Supremo Tribunal Federal, né? uma distonia entre os 3 poderes, que, enquanto isso está acontecendo, o vírus, né, o coronavírus, o novo coronavírus, porque esse coronavírus é um coronavírus diferente dos que a gente já tem conhecimento, ele não só está fazendo os estragos nas grandes cidades, como também agora ele caminha em direção ao interior do Brasil, né? Ele até acho que devia chamar coronavírus, porque ele veio de carona de avião e de carona ele está indo por estradas, adentrando o interior do Brasil. Lembrando que o Brasil é muito grande, né? Um país continental, tem realidades diferentes, tem um Nordeste e um Norte muito pobre, onde as condições são precárias, e um Sul-Sudeste que já tem maiores recursos. Essa diferença regional provoca, né, uma desigualdade, né, no adoecimento e na ocorrência de mortes que é extremamente difícil de manejar. Uhum. Olha só, Osmundo, eu acho que a gente deve, é uma opinião pessoal minha, né? Mas assim, eu acho que de tudo na vida a gente sempre leva um aprendizado, né? E a gente aprende muito, pelo menos assim, né? Eu acho que a gente pode aprender com os exemplos do outro. A gente, de repente, não tem que passar pelo mesmo tipo de dor para aprender, né? É só se quiser. Muitas vezes é uma questão de escolha. Por que eu digo isso? Porque Portugal, por exemplo, está sendo muito elogiado pela comunidade internacional, como desde o começo tem tratado a questão do combate à epidemia do novo coronavírus. E nós tivemos, né, como eu falei inicialmente, só 3 períodos de maior restrição, no sentido de liberdade, para podermos combater o coronavírus, que foram 3 períodos de estado de emergência, né? 3 de 15 dias, deu no total 45 dias, que realmente foi essa questão que você disse, ficar em casa, só sair mesmo para ir à farmácia ou para comprar comida, ou em casos extremos, quando tinha que sair por causa de trabalho, tinha que ter uma declaração da entidade patronal, um comprovativo documental de que estava a sair por esse motivo, entende? Então, assim, foi muito restritivo mesmo, e olha só, Portugal hoje está em 28º lugar no número de infectados, enquanto que o Brasil, né, nós estamos aqui a fazer uma comparação entre os dois, que está aí no centro agora, né, no epicentro da epidemia na América Latina, está em 2º lugar em número de infectados. Isso são dados do Worldometers, né, que atualiza aqui diariamente, né? Depois eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá, gente? Para vocês acompanharem também a atualização diária dos casos do novo coronavírus no mundo inteiro. Então, assim, o tratamento está sendo diferente. Então, nós não podemos esperar uma evolução igual entre os 2 países, pois não, Osmundo? Em primeiro lugar, eu gostaria de ressaltar que esses números do Brasil ainda estão subestimados. Como o Brasil faz pouca testagem, nós não conhecemos, na realidade, o quantitativo exato. Estima-se que esse número ele é 10 a 12 vezes maior. Então, assim, esses números não refletem, seguramente, a continuar essa evolução, nós passaremos os Estados Unidos em número de casos e também em número de óbitos, né? E lembrando assim que o Brasil ele teve tempo, né, de se preparar e os Estados Unidos também aconteceu a mesma coisa, porque enquanto esses 2 países não ainda tinham registrado casos, a gente já via a situação que estava acontecendo
na Espanha, na Itália, e a postura, pelo menos do Brasil, era no sentido de que não chegaria uma infecção tão devastadora. O Brasil ainda tem uma ligeira vantagem, que o Brasil tem um sistema de saúde pública, que é o SUS, embora ele esteja sucateado. Se não tivéssemos esse sistema, a situação estaria muito pior, como aconteceu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não contam com o serviço de saúde pública. Então, e ainda o presidente, né, dos Estados Unidos teve uma resistência, não dando crédito à gravidade da situação. Tanto que, quando começou lá, Nova York, por exemplo, virou uma cidade fantasma, né? Chegou ao cúmulo de Nova York não ter máscaras, né, para distribuir, para a população usar. O Brasil também teve problemas nesse sentido. Faltou material, equipamento de proteção individual para as equipes de saúde, para os médicos que estão na linha de frente. Inclusive, morreram centenas de profissionais de saúde, entre médicos e pessoal de enfermagem, trabalhando em condições inadequadas, né, com uma jornada de trabalho extremamente extenuante. Então, isso faz a diferença. O exemplo foi o contrário de Portugal, né, como você citou, como exemplo, né, de experiência exitosa no controle, né? Além que Portugal teve a adesão maciça da população, né, a aplicação de um plano de contingência que já estava pré-definido, né, além da união política que foi determinante. É verdade. E, Osmundo, mas para que a situação não piore e também para que tanto aí no Brasil, que está no pico, né, podemos dizer assim, da epidemia, quanto aqui em Portugal, que nós já estamos no período de desconfinamento, ou seja, que a situação já está a ficar menos grave. Do alto dos seus 32 anos, como especialista epidemiológico, não é? Gostaria de algumas dicas, que você falasse para a gente, algumas dicas que vão servir para os dois países, aliás, para o mundo inteiro, não é? Porque isso aí é uma crise mundial, né? Podemos dizer assim. Quais seriam as dicas que você daria, as orientações para se evitar o agravamento da situação? Mas eu vou pedir para você responder a essa perguntinha na nossa segunda parte do nosso vídeo, combinado? Ok. Então, meus amigos e minhas amigas, daqui a pouquinho, na segunda parte, o Dr. Osmundo Santana Filho vai responder essa perguntinha para nós, tá bom? Vamos lá?